Alpance, para a gente tentar construir uma linha de raciocínio. Então, dado uma explicação mais geral para quem está em casa, compreender o que é essa situação, vamos para o caso específico do Cruzeiro. Qual era o tamanho da dívida calculada do Cruzeiro nessas contas tão responsáveis que o senhor citou agora há pouco? Qual era o tamanho do buraco? A dívida do Cruzeiro que foi para a recuperação judicial era em torno de 580 milhões de reais. E aí vamos para a primeira parte de explicação. Quando o senhor diz a dívida que foi para a recuperação, por quê? O que não foi para a recuperação e o que foi para a recuperação? Porque alguns tipos de dívida não estão sujeitas à recuperação judicial. O exemplo mais gritante é da dívida tributária. Então, o que deve de imposto para o governo não pode ir para a recuperação judicial. Até porque também nós estamos num país que tem refis 1, 2, 3, 750, que também é uma forma que acaba ajudando todo tipo de empresa nesse tipo de dívida tributária. É isso? É isso, e então o Cruzeiro fez as contas e falou, bem, o regime centralizado não vai ser suficiente para eu pagar essa dívida de 500. E aí, então, restava a solução da recuperação judicial, que, para fechar aquele raciocínio anterior, acho que isso é importante. A recuperação judicial é um instrumento mais profundo, é um remédio mais forte para tratar a doença. É mais amargo, mas é mais eficaz. A gente não está limitado a 10 anos, a gente pode fazer desconto em dívida, estender prazo para mais do que isso. Então você tem lá uma série de instrumentos na lei que representam um remédio mais eficaz para uma doença que é mais grave. Então o Cruzeiro tem uma dívida de mais ou menos 580 milhões e aí entra água, luz, telefone, é o cara que corta a grama, o jogador que marcou o gol do título, o técnico que foi demitido, é o fornecedor de carne, o cara que vendeu o colchão para a Toca da Raposa. O banco. Junta isso tudo, vira uma dívida de 580 milhões, é esse o número aproximado. E tem mais uma dívida de quanto da parte tributária com o governo do estado, governo federal? Em torno de 400 milhões. Mais 400 milhões. Que o Cruzeiro também está no refis, aquele que foi feito lá atrás, e vai pagando ali pingado todo mês um valor, e se não me engano é uma dívida também alongada. Exatamente, né? É uma dívida alongada, e inclusive nós todos sabemos que a Toca da Raposa 1 e 2 chegou a ser negociada com a SAF, justamente para garantir essa dívida tributária. Porque virou uma garantia junto ao governo federal. Investidor. Que é o seguinte, se não pagar, nós vamos lá e vamos tomar a Toca da Raposa 1 e a Toca da Raposa 2 para que o Estado, o governo federal, não fique no prejuízo. Isso, e principalmente é o investidor, aquele que está pondo dinheiro no clube, aquele que vai manter o clube dali em diante, né? Ou seja, hoje, dentro desse modelo, a SAF do Ronaldo também tem que pagar essa dívida tributária. A dívida tributária é da associação, mas dentro da legislação da SAF, a dívida tributária está incluída em todo no montante total da dívida. No que seriam aqueles 20% lá previstos na SAF, entra também a parte tributária. Tá certo isso? Ou não? Não. Vamos lá, vamos organizar isso aqui melhor. Veja bem, no regime centralizado de execução... Eu vou facilitar a pergunta. Quem tem que pagar a dívida tributária? A associação. A associação. Agora, houve um negócio na época que a associação vendeu 90% das ações da SAF. E qual é o movimento? A associação vem e constitui a SAF. Isso. 100% das ações da SAF são da associação. Isso. A associação precisa de dinheiro, precisa de um investidor. A associação, então, faz uma operação com um jogador do clube de renome mundial, representativo para o Cruzeiro, e ele, então, adquire 90% das ações da SAF, em troca de valores que foram acertados no negócio. A dívida fica na associação, toda ela, a tributária e a não tributária. Okay? Isso. E a associação verifica que ela precisa de uma recuperação judicial para resolver o para trás. Se nós estivéssemos fazendo um regime centralizado de execuções, os percentuais de 20% e 50% que nós falávamos agora há pouco teriam que ser pagos da SAF para a associação pagar a fila de credores. Como no Cruzeiro não funcionava o RCE, nós tivemos que ir para uma recuperação judicial. E aí, na recuperação judicial, então, nós vamos dar tratamento a essa dívida. A dívida tributária a associação tem que pagar por fora da recuperação judicial, como acho que já ficou claro. Como é que a associação paga tanto a dívida da recuperação judicial quanto a dívida tributária que está fora? Paga com os seus recursos e paga com os recursos da SAF que foram previstos na operação com o Ronaldo. Então, essa que é a lógica. A SAF não vai ficar ilesa, mas ela não é a devedora.
Ela não é a devedora, mas no contrato do Cruzeiro SAF com a associação, cabe uma responsabilidade para a SAF transferir algum recurso que, no caso, será usado tanto para pagar a dívida tributária quanto a dívida da recuperação judicial. Então é essa a lógica. No plano de recuperação que é o acordo que foi feito com os credores na quarta-feira, certo? No plano de recuperação está expresso, com todas as letras, que a SAF prestará apoio financeiro à associação, suporte financeiro à associação, para que a associação pague todo o plano de recuperação judicial. Então, o que precisar de dinheiro para cumprir esse plano aqui, a SAF tem a obrigação de dar um suporte financeiro para a associação. Só uma dúvida, João. Esse suporte financeiro, esse apoio financeiro, a associação tem a obrigação de pagar e caso não consiga em determinado momento, aí entra a SAF com esse suporte ou há um acordo entre a associação e SAF que não, a SAF vai pagar. Na prática, nós sabemos que a associação não seria capaz de pagar o endividamento, né? Então, o próprio plano, são números que estão aqui no plano de recuperação judicial aprovado, há uma expectativa de que a SAF aporte 680 milhões de reais no prazo de 18 anos, que é o máximo que estabeleceu para o cumprimento do plano. Então a SAF tem expectativa de fazer isso. Agora, qual é o dinheiro verdadeiro final, nós vamos saber quando acabar e quando cumprir tudo, que é o que todo mundo espera, né? Então essa é a recuperação judicial do Cruzeiro. É um projeto para que o Cruzeiro pague todas as suas dívidas em 18 anos. Exato. E nesses 18 anos, como é que vai ser paga essa dívida? E aí é aquela divisão que nós precisamos considerar. Os credores do Cruzeiro sujeitos à recuperação judicial, eles não ficam num bolo só. Eles são divididos em 4 grupos. O primeiro grupo de credores são os empregados, a classe 1 trabalhista. O segundo grupo de credores são os credores que têm um crédito que é protegido por alguma garantia. Para todo mundo entender, se você compra um carro financiado, seu carro está lá em garantia, está alienado. Então, quando você tem uma dívida que está garantida por um bem, você é um credor, o seu credor é um credor com garantia real, classe 2. Então, vamos dar um exemplo prático nisso. O Cruzeiro pegou um empréstimo num banco de 5 milhões de reais e deu como garantia um imóvel. Um imóvel. Então, esse credor entra no grupo 2. Esse credor está no grupo 2, perfeito. O grupo 3 é do credor comum, que não tem garantia, não tem nada. Está lá o credor que a gente chama de quirografário, que é um palavrão que nem vale a pena aqui ficar falando, mas é o credor comum, que não tem nenhuma característica especial. Copasa, o fornecedor de cachorro quente, de posto de gasolina, o cara que vendeu adubo para grama da Toca da Raposa, esse cara entra no grupo 3. No grupo 3, exceto se ele for microempresa ou empresa de pequeno porte, porque a lei criou o grupo 4. Que é do credor, que é pequenininho, que é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, esse cara fica separado lá no 4. E é bom dizer, João, que isso não é uma invenção. Isso está previsto na lei. Vale para o caso lá da Samarco, como vale para o caso do Cruzeiro. Exatamente. Exato. E aí, por exemplo, o jogador que jogou no Cruzeiro, uma grande parte da dívida é composta por esses caras, né, Panceiro? Você que estudou bem o caso lá. O grossão da dívida mesmo é jogador, técnico, essa turma que ganhava muita grana. Dedé, Mano Menezes. Eu fiquei absurdado, eu vi que o Cruzeiro deve pro Mena 20 milhões de reais, gente. Exatamente. Rogério Ceni. É aquilo ali mesmo? Dá uns exemplos aí, Panceiro. Vamos dar aqui, o Léo, 10 milhões pro Léo, 18 milhões pro Dodô, que tá no Atlético, tô pegando aqui mais um, vamos ver aqui. Pro Sassá, 3 milhões e meio. Já falei do Léo, né? O Mena tá certo o número que eu recebi aí? Eugênio Mena. Tipo, o Mena devia 22 milhões 525 mil reais. Esse aí eu quase caí da cadeira. O chileno, né? 22 milhões para um lateral que não julgava nada. Exatamente. Pode aposentar. O Marcelo Moreno, 35 milhões. Eu acho que quem tem que aposentar é quem fez esse contrato com ele. E o Marcelo Moreno é 35 milhões, lembrando que o Marcelo Moreno emprestou 25 milhões ao Cruzeiro ainda. Então, assim, são os casos que chamam mais atenção. O próprio Rogério Ceni não é um valor tão alto. É quase 700 mil, João. Mas é uma... Marquinho Gabriel, quase 6 milhões de reais. Exatamente. Manuel, quase 5 milhões. Dedé tá aqui, 19 milhões 415 mil 850